Imagine um rei poderoso, cercado por riquezas, ouro e luxos, mas cujo corpo, nos últimos anos de vida, se transformou em uma prisão fétida. Henrique VIII, o monarca mais temido da Inglaterra, não morreu em uma batalha gloriosa. Ele foi lentamente devorado por feridas purulentas, obesidade esmagadora e doenças que tornaram seus aposentos um verdadeiro inferno de carne em decomposição. E o pior, todos à sua volta eram obrigados a suportar o cheiro, a visão e o sofrimento de um rei que apodrecia ainda vivo. Como um homem que já fora atlético, carismático e sedutor, terminou seus dias incapaz de andar, gritando de dor, cercado de úlceras abertas que escorriam pus com cheiro insuportável. Henrique VIII começou sua vida como um rei diferente. Jovem, atlético, exímio cavaleiro. Caçava, participava de justas e era símbolo de vigor. Mas em 1536, tudo mudou. Durante um torneio de justas em Greenwich, o rei sofreu um acidente brutal. Caiu do cavalo, a armadura se esmagou contra seu corpo e ele ficou inconsciente por horas. Muitos acreditaram que morreria ali. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Esse acidente abriu a porta para uma longa série de tormentos físicos. Pouco tempo depois, começaram as úlceras varicosas em suas pernas, feridas profundas, dolorosas, que nunca cicatrizavam. As pernas do rei inchavam, as veias saltavam, e feridas abertas se tornaram parte permanente do seu corpo. Com o tempo, essas úlceras começaram a infeccionar. O pus escorria, a pele necrosava, e o odor, um odor pútrido, insuportável, tomava os corredores do palácio. A obesidade tomou conta. Antes atlético, Henrique se transformou em um homem de mais de 180 quilos, incapaz de subir escadas sem ajuda. Para se locomover, criaram engenhocas e polias que o levantavam como se fosse um fardo. Nos banquetes, ainda devorava carnes gordurosas e bebia sem limites. Mas por trás das paredes de Whitehall, o rei estava se tornando refém do próprio corpo. As úlceras não só fediam, elas explodiam de dor. Servos tinham que drenar o pus, limpar os tecidos mortos. A cada limpeza, o rei urrava como um animal ferido, e o cheiro invadia todo o aposento. E enquanto isso, um novo terror se aproximava. Sua mente começou a dar sinais de colapso. As úlceras de Henrique VIII eram mais do que simples feridas. Eram buracos vivos em sua carne, crateras abertas que se recusavam a fechar. A cada tentativa dos médicos de drená-las, o pus espesso escorria, misturado com sangue e tecido necrosado. O cheiro metálico e apodrecido impregnava as roupas, a cama, até mesmo os tapetes do palácio. Imagine tecidos mortos se misturando com secreções purulentas, moscas atraídas pelo calor da inflamação, e servos sendo obrigados a limpar aquilo dia após dia. Os relatos da época descrevem que era impossível se aproximar do rei sem sentir náuseas. Era como viver em torno de uma carcaça que já entrava em decomposição, mas que ainda respirava. E quanto mais o corpo apodrecia, mais o rei se tornava refém da dor. Mas o horror não estava apenas em suas pernas, estava se espalhando por dentro. A obesidade avançava sem controle. Estima-se que sua cintura chegava a medir mais de 130 centímetros. A pressão sobre os órgãos era imensa. Seu coração trabalhava forçado. Os rins enfraqueciam. E sua respiração tornava-se ofegante, até mesmo em repouso. Ele já não conseguia montar a cavalo. As caçadas, antes seu orgulho, foram substituídas por longas horas em cadeiras adaptadas. Seus aposentos precisaram ser remodelados para comportar polias que o erguiam da cama. Quando Henrique se movia, era como se o próprio peso esmagasse seus ossos. Sua pele, esticada e cheia de feridas, transpirava um suor denso, com odor ácido. As roupas reais não escondiam mais o corpo deformado, marcado por manchas, feridas e inchaços. Mas se o corpo sofria, a mente do rei começava a revelar um tormento ainda mais sombrio. Relatos de cortesãos descrevem um Henrique irritadiço, explosivo e paranoico em seus últimos anos.
Ele desconfiava de todos, conselheiros, esposas, até amigos próximos. Alguns historiadores acreditam que o acidente de 1536 deixou sequelas neurológicas, talvez lesões cerebrais que alteraram seu humor e percepção. Um rei que já fora sedutor e encantador agora gritava de dor, cuspia ordens cheias de ódio e ameaçava aqueles que não suportassem o cheiro que tomava o palácio. Seu corpo era um fardo e sua mente, uma prisão. Enquanto isso, as feridas se agravavam. E o que antes era apenas dor e fedor começou a se transformar em risco de morte iminente. Nos últimos meses de 1546, Henrique VIII estava praticamente imobilizado. Suas pernas inchadas não suportavam o peso. As úlceras estavam sempre inflamadas, abertas, cheias de secreção. Os médicos, sem antibióticos, recorriam a emplastros e drenagens dolorosas. Cada limpeza era um espetáculo grotesco. Os cirurgiões perfuravam as feridas para retirar pus, e um líquido espesso e fétido jorrava, fazendo os servos se afastarem, engasgando com o cheiro. O rei urrava de dor, amaldiçoando todos à sua volta. Pouco antes de morrer, Henrique perdeu a fala. Alguns acreditam que sofreu um AVC. Incapaz de expressar palavras, ficou preso em um corpo que apodrecia lentamente. Seus olhos ainda brilhavam de consciência, mas já não podia se defender, ordenar, nem clamar socorro. Na madrugada de 28 de janeiro de 1547, em Whitehall, o rei que havia mudado o rumo da Inglaterra se entregou à morte. Mas a forma como morreu é lembrada mais pelo horror do que pela glória. Quando Henrique finalmente morreu, os que se aproximaram de seu corpo sentiram o auge do terror. O cadáver, pesado e repleto de feridas, começou a exalar gases quase imediatamente. Crônicas sugerem que, durante o transporte, o caixão chegou a vazar líquidos da decomposição, manchando o chão. Era como se o corpo, já podre em vida, tivesse pressa em se desfazer. Aqueles que o veneravam como monarca agora recuavam com nojo. O cheiro do rei morto ecoava mais forte que suas vitórias passadas. Henrique VIII, o homem que desafiou a igreja e mudou para sempre a Inglaterra, não foi lembrado no fim como guerreiro ou estadista. Foi lembrado como um rei devorado por seu próprio corpo, cercado de pus, infecção e agonia.